Segundo livro de Reyes, capítulo 4, y versículo 1 adelante. Hoy se celebra en España el Día de la Familia. Y nosotros estamos en nuestro culto de la familia, porque creemos que la familia es una institución divina, foi criada por Dios. Por eso debe ser protegida de los ataques del inimigo y de la cultura de la sociedad moderna, que muchas de las veces va en contra los principios de la palabra del Señor. Nosotros somos guiados y direccionados por la palabra de Dios. Amén. Segundo Reyes, capítulo 4, versículo 1 adelante. ¿Cuántos encontraron? Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu servo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu servo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor a tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame que tienes en casa. Y ella dije: tu sierva ninguna cosa tienes en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. 4. Entra luego y encierra tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponga aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvier llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga tus acreedores. Y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén, hermanos. Cerre sus ojos. Oremos al Señor. Señor, te alabamos y te damos gracias, porque tu palabra es viva, es poderosa y es eficaz. E ele, Senhor, em sua onipresença e onisciência, conhece todos os pensamentos, conhece cada um de tus hijos que se acercaram a esta casa de oração esta manhã. Que tu Espírito Santo atue com liberdade e hable em cada coração, trayendo renuevo, restauração, Senhor, para cada hogar, para cada casa, para cada família representada aqui esta manhã, em el nome de Jesus. Amém. Sentaros, mis hermanos, por favor. Há preciosas lições em este texto aqui que nós acabamos de ler, e algumas delas muito práticas, incluso algumas delas muito práticas para as famílias. E me gostaria de falar de alguns pontos que me chamou muitíssimo a atenção e o Senhor ministrou a meu coração para compartilhar a igreja esta manhã. A primeira es que esta mujer, en su necesidad, busca la persona correcta para atender su necesidad. ¿Quién la mujer buscó? El profeta, Eliseo. Debemos entender que en este periodo de la historia, el profeta era el mediador entre Dios y el pueblo. La gente no tenía acceso directo a Dios como nosotros tenemos hoy. Necesitaba ir al sacerdote, al profeta, e apresentar suas quejas e suas necessidades. Então, se ela tem uma necessidade familiar, toda sua família está involucrada em este problema, então, se ela vai delante da pessoa que pode ajudá-lo e tem as respostas. Isto é muito importante. Se eu tenho um problema de saúde, me vou ao médico, porque é a pessoa correta para solucionar meu problema. Imagina que eu tenho um problema de saúde e vou ao taller, Eric. Ele te disse que aqui tratamos de coches e não de pessoas. Então, buscar socorro, ajuda em la persona correta é o primeiro passo
para lograr a bendição de Deus sobre nossas famílias. Déjame te dizer uma coisa: Jesús já ha venido a este mundo, ha muerto e ressuscitou. Quando Jesus ressuscita, diz a Bíblia que o velo del templo se rompe de alto a baixo. Isto significa que nós temos livre acesso ao Santo de los Santos. Diz a Bíblia que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Usted não necessita de mim, como pastor de la igreja, para ter acesso a Deus. ¿Para que falar com o gerente se você tem acesso ao jefe? ¿No? Então, esta manhã, eu não sei as necessidades de tu família, pero é uma grande oportunidade. Mientras eu predico a palavra, que você pode aí, este momento, apresentar a Deus. E dizer: Senhor, esta é minha necessidade. Porque às vezes comentamos nossas necessidades com tantas pessoas, não? Com pessoas que, incluso que não compartem da mesma fé, da mesma crença, da mesma visão, com conselhos equivocados, e nos olvidamos de apresentar nossas queixas a Deus. Alguns, isto não passa em esta igreja aqui, só em outras igrejas, ¿vale? Pero algumas pessoas utilizam hasta as redes sociais para apresentar sua queixa. Sabe, às vezes eu abro o Facebook e parece o muro de los lamentos, onde tantas queixas e necessidades. Hermanos, dobra tus rodillas, cerra a habitação de tu casa e apresenta a Deus tus necessidades, que eu creio que Ele é poderoso para obrar em nossas vidas. Amém? A segunda coisa que me chama a atenção acerca deste texto é que os problemas financeiros que tinha esta família generaram uma dura situação para todos, porque ele estava em apuros, já não tinha mais seu esposo, incluso em este contexto social, o provedor financeiro da casa, e toda a família estava em apuros, em deudas, e vieram os credores para levar seus filhos. Sabe, hermanos, que nós necessitamos muitíssimo de graça de Deus, sabedoria inteligente para, como padres e madres de família, administrar nossos recursos financeiros com sabedoria. Porque se somos imprudentes, negligentes em la administração de nossos recursos, isto pode generar, e muitas das vezes te digo como pastor, genera muitíssimos problemas familiares. Pone toda a família em apuros. Pone los... Perdão, hermanos, estou tentando predicar depois de quase 30 dias. Você ora por minha voz e eu predico. Amém? Então, eu hago estas bromas e já não sei mais onde estou predicando, não? Então, problemas financeiros generam conflitos familiares. Então, pida ao Senhor. Eu sei que Deus é toda a fuente de sabedoria que nós necessitamos. Pida a Ele sabedoria para que você possa administrar os recursos que o Senhor ha puesto em tus manos, seja pouco ou muito, com sabedoria de los cielos. E eu percebo que este problema de las finanças não tem que ver com o quanto que nós cobramos, tem que ver com a maneira que nós gastamos. Porque eu conosco pessoas que cobram 1.000 e vivem apuros, conosco outros que cobram 2 e vivem apuros, conosco outros que cobram 3 e vivem apuros. E o problema quizás não esteja aí, esteja em la administração. Pero eu clamo ao Senhor esta manhã que dê sabedoria a las famílias desta igreja, que dê provisão a las famílias desta igreja, para que não vengamos suprir necessidades e situações terríveis como passou essa mulher. Quantos estão comigo, digam amém. A terceira coisa que me chamou muitíssimo a atenção é a pergunta de Eliseu a esta mulher. E a pergunta é esta: ¿qué tienes em casa? Essa foi a pergunta. ¿Qué tienes em casa? ¿Sabe por quê, irmãos? Deus empieza a trabalhar por lo que nós já temos e não por lo que aún não temos. Deus quer utilizar o que tu tienes. Então, Deus é um Deus de multiplicação. Então, a pergunta para o Senhor hoje é: ¿qué tienes em casa? ¿Qué tienes em tus manos para ponerme a la disposição? Pero é muito pouco. Esta não é a pergunta. Se é pouco ou é muito. A pergunta é: ¿qué tienes? Essa é a pergunta. Porque estamos esperando algo acontecer para hacerlo.
Devemos servir al Señor en el poco, porque si formos fiel en el poco, el Señor nos pondrá sobre el mucho. E aqui em esta igreja nós temos ensinado, sirva ao Senhor com o pouco que Deus te ha dado. E Ele é poderoso para multiplicar, para acrescentar. Pero sirva ao Senhor de coração. Não há excusa. Então, o Senhor te ha dado alguma coisa. Não diga que nada tiene. Porque outro ponto que me chama muitíssimo a atenção, e já vou passar ao quarto ponto, é a contestação da mulher. É a resposta da mulher. E a resposta é: tu serva nenhuma coisa tem em casa. Esta é a primeira frase. E seguro que quando eu falei aqui que tu tienes, alguns pensaram, nada. Que tu tienes em casa? Nada. Porque é a primeira resposta. Sempre pensamos não ter nada. Pero sempre há alguém que tem menos que nós outros. Isso significa que algo você tem. O que passa é que o ponto de comparação é sempre com os que têm mais e não com os que têm menos. Parece que a casa do vizinho é mais feliz, o coche do vizinho é mais bonito. Não vou dizer a esposa e o esposo para não causar problema, pero esta comparação, esta bendita comparação que traz muitíssimos problemas. E há que entender que existe gente aún que não tem nem o que você tem. Então, Deus te ha puesto algo, te ha confiado algo. Então, não diga que não tem nada. Aí a mulher disse, eu creio que percebe e diz assim, não, eu tenho, recordei, eu tenho uma vasija de aceite. Quantos? Uma. Porque a pergunta não é quanto, a pergunta é se tienes ou não. Quizás tu diga, pastor, pero é muito pouco. Pastor, em minha família já passei tantos problemas que eu tenho pouca paciência. Quizás esteja dizendo, pastor, eu tenho pouca paciência. Não? Pastor, eu tenho pouco amor. Parece que o amor se enfriou. Devido a tantas peleias e lutas, eu tenho pouco amor. Eu quero te invitar a poner este pouco amor em la presença do Senhor esta manhã. Pastor, eu tenho pouca paciência. Hasta com meus filhos já estou. Não? Eu te invito a poner esta pouca paciência em la presença do Senhor. Eu não estou perguntando se é bueno, se é malo, pero deposita em la presença de aquele que pode fazer algo por ti. O quinto ponto que me chama muitíssimo a atenção é que o tamanho de la bendição sobre nossa família, sobre nossa vida e sobre a vida desta mulher dependeria dependió de la cantidad, mira, de la cantidad de personas que ela tiveram uma boa relação. O tamanho de la bendição que vendría sobre a vida desta mulher dependió de la buena relação que ela tinha com as pessoas. Porque el orden foi, recoja vasijas, e não poucas. Agora, imagina se esta mulher é uma daquelas vecinas insuportáveis, como tocar a porta da vecina para pedir uma vasija emprestada. ¿No? Há uma palavra que utilizo aí agora, está em la moda, que é network, ¿no? Rede de contatos. Hermanos, nós servimos a Deus servindo outras pessoas. E Deus bendice a nós utilizando outras pessoas. Então, se nós não podemos romper a puente de las relações com nossos vecinos e familiares, porque são estas pessoas que Deus vai utilizar para bendecir sua vida. Então, em nome de Jesus, seja um padre, uma madre mais agradável, mais simpático. Seja um vecino que ao menos dê buenos dias a la gente. ¿No? Eu passei 5 anos dando buenos dias a uma senhora e ela não me dizia nada. Pero eu fui perseverante, hermanos. E há um mês começou a me dar buenos dias. Disse, glória a Deus. Se um dia eu necessitar de uma vasija emprestada, eu posso tocar em sua porta. Então, hermanos, esta mulher tinha uma bueníssima relação. E a boa relação, o network, a rede de contatos que ela tinha com conhecidos,
le ha proporcionado muitíssimas vasijas. Agora, imagine que esta mulher tuviera problema com a direita, de la izquierda. Bueno, hay uno que llegó ahí que es nuevo, aún no me conoce. Y sus hijos volvieran con una vasija. Sería la proporción de la bendición sobre la familia de esta mujer. Amén, mis hermanos. El sexto punto. La ordenanza es no pocas. No pocas. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de grandes cosas. Es un gran Dios. Pero às vezes nuestra fe es pequeña. Y nosotros ponemos el tamaño de nuestro Dios del tamaño de nuestra fe. Pero Dios es infinitamente mayor. E pode obrar muitíssimo mais do que nós outros pedimos ou hasta mesmo pensamos. Eu me acordo uma vez que fui comprar um coche e eu mirava solamente os coches viejos e antigos. Oh, visão miserável. E só mirava os piores que haviam em la tienda. E o vendedor, é claro, tentando me vender um mais novo, hasta porque era mais caro, pero mis ojos estavam solamente em el pior. E Deus estava apontando para, não, eu tenho coisas melhores para ti. Não, não, hermanos, Deus é um Deus de grandes coisas. Ah, pastor, pero mi causa é impossível. Impossível para ti? Sim, impossível para ti. Pero não para Deus. Todo é possível para Deus. Há alguma coisa impossível para Deus? Há alguma coisa difícil para Deus? ¿Sabe por que não há solução? Porque você está tentando solucionar com suas próprias manos. E assim você nunca conseguirá. Entregue nas manos do Senhor. Deja o Senhor obrar e trabalhar por ti esta manhã em nome de Jesus. O sétimo ponto diz que esta mulher encierra os hijos em la habitação. Solamente ella e la família. Porque em este tempo de superexposição, há coisas que Deus quer obrar e há coisas que é para desfrutar solamente entre você e tu família. Pero nós não entendemos isso. Então, há coisas que são particulares, que são secretas. E Deus quer trabalhar em tu vida, quer trabalhar em tu família, em segredo. E não há a necessidade de exponer. A ordem foi dentro da casa, dentro da habitação. Parece que foi hasta em secreto, não? Cierra a habitação. Eu creio, isto não está na Bíblia, é coisa de minha cabeça. Que um dos hijos se quedou na porta, dizendo, que não vem nada, que não vem nada. Uma vasija mais, põe. Deus quer obrar milagros em tu família. Pero muitas das vezes estamos exponendo nossa família de forma que Deus não está agradando. Tenho que ser muito sincero. Esposas exponendo su esposo. E o esposo exponendo a esposa. E os hijos. Hermanos. Há coisas que passam dentro de casa que é solamente entre Deus e minha esposa. Nem as melhores amigas, nem os melhores amigos necessitam saber. Nem a família, eu digo os parentes, os agregados, a igreja. Porque há Deus, há coisas que Deus quer obrar comigo e com minha família. Permita-se um pouquinho de privacidade. Eu vou falar coisas aqui que quizás alguns de vocês não vão gostar. Mas eu tenho que falar. Não? Cuidado com a alta exposição de tu relação em las redes sociais. Porque isto, muitas das vezes, não é sano para a relação. Amém, irmãos? Seguimos. 8. Glória a Deus. Mira a ordenança. Quando uma vasija esté llena, ponga aparte e empiece a llenar outra. ¿Sabe por quê, hermanos? Cada vasija é um milagro, único. Pero às vezes nos contentamos com muito pouco. Eu creio que se fora um de nós, não, vosotros não, se fora eu, vou poner eu que quero. Se fora eu, corria a primeira vasija, fazer um nacel, publicar em Instagram, ensinar a los vecinos. Não, hermano. ¿Sabe por quê? El milagro de ayer es el milagro de ayer. Dios tiene milagros para hoy. Entonces, para cada vasija, un milagro. Hay personas que viven del milagro del pasado. Incluso aquí hay muchos brasileños. Ah, pastor, quando eu estava em Brasil, eu alabava,
eu predicava, eu hacía, aí Deus hizo tantas coisas, pero el Deus que obrava ayer, obra hoy. O sea, esse momento de trabalhar é hoy, de predicar é hoy. Porque Jesus que sanou ayer, sana hoy, bautizou ayer, bautiza hoy. Então, aprenda a viver os milagros de Deus de forma contínua. Que Deus siga obrando em sua vida de forma contínua. Senão nos tornamos muito nostálgicos, não? Saudosista, e não desfrutamos. Esta semana, há um escritor de livros brasileiro, ele fizeram uma pergunta e me chamou muitíssimo a atenção a contestação. E a pergunta era: qual é o melhor livro que você já ha escrito? Porque escreveu, não? 30 livros. O melhor livro, aún eu não escrevi, está por venir. Porque os 30 já passaram, já estão publicados, já estão em las tiendas. Pero o melhor está por venir. La novena cosa, ou la nona cosa que me llama a atenção está em el versículo 5, que diz que essa mulher encerrando ela com seus filhos, e eles lhe traíam as vasijas, e ela echava del aceite. Sabe o que eu vejo aqui? Um trabalho em equipo. Os niños foram buscar as vasijas, os niños traíam a vasija, e a madre echava el aceite. Porque família é um equipo. E sabe por que muitas coisas não funcionam em família? Porque cada um pensa ser independentes, aún estando casados. Já visto? Não, aqui não há, mas já visto. Alguns homens que são casados e se portam como se fossem solteiros. E algumas mulheres que são casadas e se portam como foram solteiras. Tu dinheiro é meu dinheiro, meu dinheiro, minha vida é minha vida, tu vida é tua vida. Então, não case. Porque é um equipo, é uma sociedade. É um contrato por toda a vida, hasta que a morte nos separe. Isto pode tardar alguns anos, não é verdade? Então, é um equipo, é trabalhando junto, padres e madres, e os filhos fazem parte deste equipo. Quando as coisas se põem feias em casa, com as finanças, eu tenho que chamar a Eric e Lucas, a Lucas também, porque é ele que pide mais, e dizer: el próximo mês não há tênis aqui em casa. Nike, não. Primark, a ver. Porque as coisas se põem feias e somos um equipo. Então, em este mês, é o mês de honrar. Pero a hora de desfrutar, também desfrutamos em família. Permita que todos os membros deste equipo participem. Porque quizás o esposo está por um lado, a esposa para o outro, os filhos para o... Não, há que juntar esta família a la mesa, com a Bíblia em las manos, em la presença do Senhor e dizer: nós outros somos um equipo. Hasta porque diz a Bíblia que quando o homem se une a sua mulher, tornam-se uno. Então, não é nada independente, é todo em equipo. Amém, irmãos? E termino aqui agora. O 10º ponto, 10 que me chamou a atenção, foi o ponto que los niños dijeron a la madre: não há mais vasijas. Que passou logo em seguida? Cessou o azeite. Eu sei que na Bíblia diz: cessou o azeite. Mas eu diria: cessou as vasijas. Porque se aún existisse vasija, o azeite aí estava. Pero quando termina as vasijas, termina o azeite. ¿Sabe por quê, hermanos? A bendição de Deus sobre nós outros é em la proporção que nós outros estamos capacitados para receber e administrar. Isto é bíblico. Diz a Bíblia que Deus não pode echar vino novo sobre odres viejos. Eu não tenho dúvida que o Senhor tem aceite, que é um símbolo da unção do Espírito Santo para derramar sobre as famílias e sobre tu vida. A pergunta é: há vasija disponível para receber e para suportar esta graça e esta unção? Há coisas que nós outros pedimos a Deus, pero aún não temos a capacidade de administrar. Eu já compartilhei com vosotros que chegou um ponto que eu estava pedindo para Deus um coche muito potente, pero não tinha carta de conduzir. Agora me diga uma coisa: como você pediu um coche para Deus se você não tem carta de conduzir? Quer ganhar uma multa, quizás? Alguma coisa assim? Não? Então, o que eu hago? Eu primeiro me preparo
tengo todos los requisitos necesarios para que cuando la bendición de Dios llegar, yo esté preparado para administrar y para recibir la bendición del Señor. Yo no tengo duda ninguna que el Señor tiene bendición para su iglesia. La pregunta es si usted está preparado para recibir. Porque si usted no estuviera preparado, se pierde el vino y se pierde el odre. E aí o que era bendição se converterá em maldição. Você já ha conhecido pessoas que prosperaram financeiramente e se apartaram de los caminhos del Senhor? ¿Por quê? Porque não estavam preparados para prosperar. O dinheiro se tornou su Senhor. Em esta área diga, Senhor, eu estou preparado. Venha. ¿No? Eu espero que esteja. E eu espero que nada te separe de Jesucristo. Pero esté preparado. Esvazie de si mismo, orgulho, ego, para que o Espírito Santo de Deus pueda ser derramado dentro de você e você pueda rebosar de la presencia del Senhor Jesus. O tema que o Senhor ministrou a meu coração esta manhã, acerca deste sermão, é: hay milagro em la casa. Hay milagro em la casa. E o que nós outros haremos agora é orar. ¿Sabe por quê? Porque eu sei que há muitíssimas coisas que você poderá fazer. Recoger as vasijas, cerrar a porta da casa, estar em la habitação com as vasijas, era obra de la mulher e de los hijos. Não era obra de Deus. Deus não foi recoger as vasijas. Porque aquilo que nós outros podemos fazer, Deus não hará. Agora, multiplicar o azeite não era obra da mulher. Era milagre de Deus. E eu sei que há circunstâncias na família que você poderá fazer muitas coisas. Mas eu sei que há alguns casos que é solamente um milagre de Deus. Mas eu creio que o mesmo Deus que multiplicou o azeite sobre a vida desta mulher está aqui esta manhã. E Ele conhece a necessidade de tua família. E Ele pode obrar grandes milagros esta manhã. Por isso eu quero te invitar a poner-se em pé para que nós outros podamos orar. En el versículo 7 dice que vino luego y lo contó al varón de Dios, lo cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queda. Esta família desfrutou de um grande milagre da parte de Deus. E a consequência deste milagre foi provisão e paz para a família. Eu creio que Deus é um Deus de provisão. Um Deus que cuida de los suyos. E eu creio que Deus é um Deus de paz. Escute isto, quizás tu família esteja necessitando de paz. Pero dice a Bíblia que a paz que o Senhor nos dá não é uma paz que o mundo nos dá. A paz que necessitamos é a paz que vem do alto. É a paz que emana de fora, ou melhor, de dentro para fora. E não de fora para dentro. Porque a paz que emana de fora para dentro depende das circunstâncias da vida. E se nós outros depender das circunstâncias da vida para ter paz, eu chego em casa agora, depois do culto, miro em la habitação de Eric e perdo a paz. Sua madre empieza a mirar a mesa do ordenador, que aí parece mais uma mesa de Burger King, e eu perdimos a paz. Isto só passa em minha casa, padres de adolescentes. Se depender de circunstâncias, muitas das vezes salimos do culto e já começamos a perder a paz. Mas eu não estou falando dessa paz. Eu estou falando de uma paz que aun que as circunstâncias sejam adversas, eu desfruto de uma paz que provém de Deus. Eu quero ministrar a paz de Deus sobre tu família esta manhã, em nome de Jesus. Se você está cerca de sua família,